Boa noite. Boa noite, Gil. Tudo bem? Eu não consigo ouvir você, viu? Não sei se está baixo o seu microfone, você tem que mudar o microfone para eu conseguir te ouvir. Agora você está mutada. Valdirene, boa noite. Gabriela. Ó, eu vi alguma coisa, tenta falar. Acho que é da Valdirene aqui. Não consigo ouvir. Eu tô no carro, acho que é por isso. Não, você eu consigo. A Gil que está com problema de áudio, viu? Se você já mexeu com o Zoom alguma vez, Gil? Ó, aqui embaixo você tem um desenho do microfone. Aí você tem uma flechinha para cima. Se você apertar nela, você tem lá opções de áudio, áudio settings. E aí, você mudando o microfone lá em cima também, talvez funcione. É o seu microfone que não está vindo. Qualquer coisa, se não der certo, a gente tem o chat aqui embaixo. Dá para você ir falando comigo pelo chat. Tá? Se caso a gente não conseguir acertar. Só dar uma olhada lá para ter uma ideia de quantas pessoas são, para ver se a gente espera um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui. Nosso grupinho. Ó, tem 14 pessoas, né? Então, tirando eu aqui, 13 pessoas. Fabiana está entrando. Você está chegando, Valdirene? Você vai assistir no carro? Como é que é? Então, eu tô esperando meu filho sair aqui da natação e vou embora ouvindo. Chegar lá e eu vou para o computador. Legal, sem Mas problema. eu tô aqui ouvindo. Bom, boa noite a todas, né? Então, vai ter mais gente entrando aí, eu vou receber todo mundo, né? Obrigado pela oportunidade de eu conhecê-la, da gente trabalhar um pouquinho matemática aí à noite. No caso, Valdirene, não sei se vai ter como... Você está me ouvindo, Gil? Só para eu saber. Ah, então tá bom. Então, ó, ali embaixo, Gil, você tem um botão escrito chat. Ó, eu vou mandar uma mensagem para todo mundo aqui, ó. Boa noite, eu escrevi, ó. Boa noite. E aí você consegue responder ou escrever por aqui. Então, a gente consegue sanar dessa forma aí o seu áudio, né? Mas depois a gente faz algum teste aí para nas outras vezes, se a gente combinar alguma coisa aí, para eu conseguir te ouvir. É interessante você conseguir falar com a gente, né? Bom, então agradecendo novamente, tá? Eu peguei hoje à tarde, eu olhei a prova de 2019, que é uma prova que estava... Ah, legal. Bom, que estava disponível, né? Dei uma olhada, assunto bem legal, tá? Eu gosto muito de matemática, gosto de trabalhar esse assunto e acho que vocês vão gostar também, né? O que eu queria pedir, deixa do jeito um caderninho, uma folha para vocês escreverem aí, porque o ideal é a gente simular a situação real de prova, tá? Então, assim, uma aula de matemática que só o professor fala, eu não sei como é que é o olhar de cada uma aí em relação à matemática, mas é muito chato. Só o professor falando é muito chato, dá sono. Fala, nossa, não acaba nunca. Até para o professor que está dando aula é chato. Tá? Então, eu já gostei que a Valdirene respondeu, já vi que a Gil está pronta aqui no chat. Conversem comigo. A coisa mais legal é essa, tá? Vocês participando, vocês dando ideia. Eu acho que é isso. A gente poderia fazer tal coisa. Ah, mas eu tenho medo de errar. Meu, aqui é o lugar para errar. Tá? Então, a gente vai errar, vai entender por que está errado, né? E perceber esse erro para na hora real, que é na situação da prova que vocês vão enfrentar, vocês lembrem desses erros e falem assim, eu não posso errar do jeito que eu errei aquela hora, tá? Então, o que eu peço para a nossa aula ser mais interessante aí é a participação total de vocês, tá bom? Bom, eu vou... Gil, é com você que eu estava conversando, né? No chat, na internet? Tá, legal. Então, novamente, muito prazer a todas. Eu conversei com a Cris, eu acho que vocês conhecem, não sei se só a Gil conhece ela, mas ela falou que vocês, algumas são professoras, mas a maioria está procurando prestar o concurso para se tornar professoras, né?
Então, assim, parabenizar, tá? Eu dou aula, eu comecei a dar aula em 98 como professor de inglês, é um tempão atrás aí, e em 99 eu comecei na matemática, foi onde eu me formei, e a partir daí eu me apaixonei, tá? Então, assim, dar aula é uma delícia, tá? Professor 1 é de primeiro a quinto ano, né? Eu tenho contato com essa turma também, então hoje, gente educadora, no professoras, legal, legal. Então, hoje eu dou aula no Fundamental, na escola que eu tenho a oportunidade de dar aula, e talvez dê aula até para as minhas filhas, eu tenho 2 crianças aqui maravilhosas, né? E meu desejo é fazer isso. Então, eu estou do 6º ao 9º lá com elas, a Natália chegando, e dou aula em ensino médio, eu trabalhei com faculdade, mas, assim, eu tenho paixão na matemática. Então, eu espero conseguir passar isso para vocês hoje, tá? Eu tinha optado por deixar a gente escolher um tema e discorrer sobre o tema, mas eu achei que essa ideia é interessante, porque aí eu consigo ver a participação de vocês e entender o quanto que a gente precisa de matemática e até de qual assunto que vai ser, tá bom? Eu não sei se todas já mexeram com o Zoom, mas eu vou compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver aqui, está aberto esse programa que eu gosto de escrever nele, tá? Sintam-se à vontade para me interromper a qualquer momento, tá? No caso da Gil, que está só com o chat, eu vou pedir para as colegas, se caso ela escrever e eu não ver aqui no chat, avisa, a Gil perguntou tal coisa, eu não ligo para essas interrupções, na verdade, isso até agrega valor na nossa aula, tá? Então, eu estava dando uma olhada aqui, eu peguei algumas coisas, né, da prova de 2019, então tá aqui, ó, cargo professor 1, 10 vagas, né, o valor de aula, tá o requisito, licenciatura plena com habilitação para o magistério em educação infantil nos anos iniciais do ensino fundamental, tá? 10 vagas, se a gente pensar assim, são poucas vagas? Mais ou menos, né? Se a gente tem 14 no grupo aí, então, quer dizer, 4 vai ter que lutar pela vaga, 10 já são nossas, né? A gente tem que pensar desse jeito, tá bom? Então, assim, pensar e fazer a sua melhor prova da sua vida, e se não deu, a gente vai entender o que aconteceu de errado e para a próxima vez não errar, tá? Então, assim, eu penso dessa forma, eu gosto de estudar focando no que eu tenho mais dificuldade, porque o que eu tenho facilidade eu vou acertar. Então, assim, se eu prestasse, assim, o Jaime vai ser concorrente de vocês. Eu sei que eu vou gabaritar essa prova na matemática. Mas e o português e a parte de legislação, né, e a redação, são coisas que há tempos eu não trabalho. Então, eu teria que focar numa boa redação, então eu teria que ler coisas para me informar sobre isso, ia treinar muito também. A parte de português, que assim, eu escrevo bem, mas assim, as normas, né, a nova língua portuguesa, tal, esse seria meu desafio, tá? E a parte de legislação, eu leria. Hoje aproveito a tecnologia, gravo um WhatsApp. Quando eu estudei para um concurso de estatística, eu gravava assim, ó, lei tal, não sei o que, tal. Aí o Valdirene está no carro esperando a filha chegar lá, o filho, bota para ouvir. Você vai ouvindo tanto que você vai guardar. Eu sabia recitar um concurso aí de outro lugar que eu prestei, quase que de cabeça, de tanto que eu ouvia, tá? Então, deixa eu passar aqui, que eu peguei algumas coisas sobre o edital, tá bom? Então, aqui, ó, essa parte me chamou a atenção, tá? Então, quer dizer, você tem a parte de títulos, que aí eu também não sei a situação de cada uma, né? Então, aqui, ó, se for doutor, leva 3 pontos, se for mestre, leva 2 pontos, e se for pós-graduação, se você tiver, leva 1 ponto, tá? Então, assim, uma coisa que eu achei interessante, isso não é cumulativo, então o máximo são 3 pontos que uma pessoa pode ter na frente de quem não tem. Eu sou mestre, então eu entraria com 2 pontos, tá? Isso não é somado. Então, no caso, eu tenho especialização em mestrado, eu só levaria esses 2 pontos, tá? Então, assim, quem tiver essas graduações, ela vai levar ou 1 ponto a mais, ou 2, ou 3 pontos a mais de quem não tem. Tá, o que eu faço? Eu vou estudar para tirar mais do que isso, eu vou tirar essa diferença da pontuação, tá? Então, por isso que eu peguei aqui, ó, o candidato que não comparecer à prova de títulos será considerado ausente, não sendo desclassificado, tá? Então, isso não é classificação, isso aqui é um a mais, eles estão sendo valorizados porque eles têm isso. Legal, eu quero ser professor, então eu vou tentar fazer com o tempo uma especialização, uma pós-graduação, tá? Eu vou tentar aumentar essa qualificação para, numa próxima situação, eu estar saindo na frente, tá? Hoje em dia, no caso, eu tenho, estou falando demais, gente, se você quiser falar assim, a gente vai direto para matemática, pode ir, é que eu gosto de falar, tá? Mas quando eu presto concursos, a maioria é para doutor,
e o fato de eu não ter doutorado me força a estudar mais. Eu vou tirar esse atraso na prova, tá? Então, eu imagino que seja a situação da maioria de vocês. Faz isso, não se preocupa com esse detalhe, não. A gente vai garantir isso nas questões, tá? Próxima tela que eu pus aqui, ó, prova de títulos, tinha falado aqui, no máximo 3 pontos, olha aqui. A prova objetiva, o que que ele faz? É uma formulinha. Ó, o NA é o número que você acertou. Então, quantas questões você acertou? Vezes 100, tá? Dividido pelo total. Então, são 50 questões que tem na prova. Se você acertar 50, ó, 50 dividido por 50, vezes 100, vai tirar 100 pontos. Então, isso está te dando a sua porcentagem de acerto na prova. É assim que ele faz a conta. Ó, a Gil está falando alguma coisa com a gente. Ainda está sem áudio. O meu... Você não está me ouvindo, Fabiana? E agora, gente? Como é que a gente faz? Eu estou ouvindo. Então, a Fabiana precisa ligar o áudio. Vou escrever para ela aqui. Ó. Você precisa ativar seu áudio. Talvez ela esteja pelo celular. E agora? Ó, clica em um fone de ouvido. Deve ter aí. Olha lá, a Natália está ajudando aqui. Ó. No canto esquerdo, habilitar o áudio. Beleza, beleza. Aqui. Um fone de ouvido. Só para a gente não deixar ela para trás, tá, pessoal? Que deve... Ó, a Natália tem áudio aqui que dá para ver. Gabriela chegando agora. Eu não estou vendo nem a Fabiana, eu não consigo ver na minha tela aqui, ó. Fabiana. Ó, vou pedir para ela desmutar, vamos ver se ela consegue. Ou entrar pelo celular. Olá. Pode falar, Fabiana. Consegui, professor. Ah, que bom. Consegui entrar. Ai, porque dá um Obrigada. nervoso. Imagina um cara que gosta de falar e você fala assim, não estou te ouvindo, eu vou ter que digitar tudo. Imagina uma caipira que não te sabe ligar mexer pelo nessas WhatsApp coisas aqui. e não sabe aonde aperta. Então Mas tá tá ótimo. bom, obrigada, consegui. Vamos lá, então. Ó, Bom, aí eu estava comentando aqui com vocês que essa nota, o número de acertos, na prova que eu vi, tem 50 questões. Então, isso vai ser proporcional ao total de questões que você tem. Tá bom? Gente, eu achei importante falar disso, tá? A redação, ela tem, também vai ser contada de 0 a 100 pontos. Tá bom? Então, assim, o valor da prova, ela vale até 100, mas a redação tem o mesmo valor que a prova. Então, se vocês escrevem bem, tá ótimo. Mas o que eu colocaria como condição para estudo? Eu vou estudar as questões de matemáticas, de português, a legislação, mas eu vou fazer uma redação por semana, talvez, ou uma a cada 3 dias, né? Precisa ver quais são os temas, ou qual que foi o tema daí, onde que eu começo a me informar, onde que eu começo a fazer leitura, para treinar essa parte. Aquela prova que eu comentei que eu fiz era para Porto Seguro. Eu tinha que escrever, eu tinha 3 horas, eles iam me pedir, eles me deram 10 temas de matemática, eles iam selecionar 3, né? E também tinha a parte de legislação, toda essa parte de lá que eu tinha que estudar. Então, eu estudava no carro, viajava ouvindo tudo, e eu treinava, todo dia eu fazia uma redação. E eu marcava 3 horas ali para fazer, porque eu queria passar. Não deu certo porque não deu certo, né? Um dia eu conto para vocês. Mas o treino, assim, era ringue, assim. Mas você não trabalhava? Trabalhava. Na hora do almoço, eu almoçava fazendo redação, tal. A gente achava o nosso tempo, viu, meninas? Bom, mudando aqui eu preciso escrever bastante, mas eu vou apagar para escrever junto com vocês, tá? Só para a gente ter uma ideia de onde que vai aplicar aí o nosso estudo, tá? Bom, deixa eu apagar tudo aqui. Vou pegar minha caneta. Quase aqui, pronto, pronto, pronto. Beleza. Então, olha só.
A fórmula que ele me dá aqui, aí eu vou começar a escrever, tá? É a nota da prova. Então, isso daqui é a prova. Tá? Aqui é a redação. E aqui, o que, que é o título? Bom, então, e aí essa pontuação final. Se a nota da prova vale de 0 a 100, vamos dizer que eu sou muito bom e eu tiro 100 na prova. Tá? Vamos dizer que eu tiro 100 na redação. Ele vai fazer para essa fórmula, ele vai somar isso aqui e dividir por 2. 200 dividido por 2, quer dizer, a nota máxima que alguém pode tirar é 100. Vocês concordam comigo? E aí, vamos dizer que eu sou um doutor. Então, se eu sou doutor, eu levo 3 pontos. Então, 100 mais 3, eu posso tirar 103. Não quer dizer que alguém vai tirar 103, tá? Mas, então, a nota máxima nessa prova seria 103. Eu procurei ali, eu não vi se é possível ter mais do que 100 pontos, mas, como é classificação, não vai botar o 103, vai botar o doutor na frente de quem não tem doutorado, tá? Então, só para a gente entender, e eu já estou falando de matemática aqui, ó, ou você ganha 3 aqui, se você for doutor, ou você ganha 2 aqui, se você for mestre, ou você ganha 1 aqui, se você for especialista, né? Ou você não ganha nada se você não tiver nenhum desses 3 títulos. Tá? O que eu quero mostrar é isso, o quanto que representa isso, porque às vezes bota medo, vai ter doutor lá, não sei o quê. Não, tá? Então, vamos entender essa nota aqui, ó, a nota da prova. A nota da prova, ela é formada por matemática, tá? Ele é formada por português e ele é formada por as questões específicas. Tudo bem? Você vai somar isso aqui com a nota da redação. E aí ele está falando, ó, esse parênteses aqui está falando assim, ô, soma tudo. Então eu vou somar tudo. E vou dividir por 2. Essa vai ser a minha nota. E aí, aqui na frente, eu vou somar com 0, 1, 2 ou 3. Então eu vou somar com quanto que eu tirei no título. Beleza? Tá bom. Se a nota da prova vale de 0 a 100 pontos, então, ó, se isso daqui, ó, vale de 0 a 100 pontos, e a gente tem 10 questões de matemática, 10 questões de português e 20 questões específicas, eu entendo que as questões específicas valem o dobro da de matemática. As questões específicas valem o dobro da de português. Tá? Então, eu vou pegar os meus 100 pontos, vou fazer um desenho aqui, ó, vou pegar o meu total de 100 pontos e eu vou dividir em 4 partezinhas. Matemática, a Fabiana voltando, matemática, português, a específica e a específica. Certo? Se tudo vale 100 pontos, aqui vai ficar com 25, aqui vai ficar com 25, aqui vai ficar com 25 e aqui vai ficar com 25, para dar o total de 100 pontos. Me fala se não está entendendo, que eu mudo o jeito de falar, eu vou mais devagar, tá? Mas assim, o que eu entendo aqui, ó? Que a matemática representa 25 pontos do total de 100. Português representa 25 pontos do total de 100. A parte específica vai representar o dobro, são 50 pontos, porque ela é o dobro de questões. Tá? E a redação representa 100 pontos. Isso está indicando para eles o que ele quer que vocês se dediquem. Ó, se você pensar em quantidade de vezes, quantas provas de matemática eu precisaria acertar para ganhar essa pontuação? Fabiana, eu consigo me ouvir aí. Deve deixar mudo. Ou diminuir. Eu acho assim, ó. Peraí. Você está com dois celulares, o celular e o computador. Desliga o áudio de um deles, senão vai ficar dando microfonia. Peraí. Deus do céu. Sai com o primeiro e entra de novo e não habilita o áudio dele. Aí vai dar certo. Peraí que eu tô desligando. Tá. Ó, vê se saiu. Eu mutei você, resolveu. Eu acho que resolve. Mas faz isso. Fecha o áudio de um deles, tá? Para ficar com o outro só. Senão fica com microfonia. Ó. Notebook que entrou. Beleza.
Bom, vou continuar, tá? Então, o que eu estou vendo aqui é assim, ó, matemática vale por uma prova, né? Português vale por uma prova, a específica vale por 2 provas e a redação vale por 4, tá? Eu, Jaime, olharia para a redação bastante, porque ela vale muito. Só que tem um detalhe, eu não posso zerar em nenhuma delas, tá, gente? Boa noite. Não sei se é a Fabiana o notebook que entrou agora. Eu não conheço todas aí, né? Bem-vinda, viu? Bom, então aqui, ó, só que tem um detalhe, na nossa formulinha, Val, tá bom. Na nossa formulinha, pessoal, você tem isso aqui, ó, você tem que dividir por 2. Tá? Porque aí já vai justificar por que eu estou falando. Nossa, o Jaime está viajando. Não, não estou, não. E eu vou somar aqui com o título, tá bom? Título. Bom, vamos dizer que eu tiro a nota máxima. Sou bonzão lá, tal, vou tirar a nota máxima. Então, se você pegar o 25, que é a matemática, e dividir por 2, isso representa 12,5 pontos na prova. A prova de matemática com 10 questões, ela representa 12 pontos e meio na sua prova. No formato que vocês me mandaram, tá? A de português representa 12 pontos e meio na sua prova. A específica representa 25 pontos. E a redação representa 50. O que eu estou fazendo? 25 por 2, 25 por 2, 50 por 2 e 100 por 2. Mais o título, que o doutor levaria 3, o mestre levaria 2, o especialista 1 e quem não tem nada levaria 0. Tá? Então, eu falei bastante isso para não assustar vocês tanto. Ou seja, se tiver um doutor lá, tudo bem, ele vai ter 3 pontos. Ele vai ter, talvez, um quarto da nota daqui. Você tem que acertar quanto? Quanto que equivaleria aqui? Ó? 2, 3 questões de matemática. 2, 3 questões de português. Uma questão de específico, tá? Ou até um pouquinho da redação, que vale mais. Tá? Então, isso daqui, gente, ó, quem não tem esses títulos, eu não vejo tanto problema, tá? Então, isso daqui a gente tira, ó, isso aqui eu resolvo com 3 acertos, mais ou menos. Tá? Isso falando por alto. Beleza? Tudo bem? Então, assim, como tem a ver com conta, eu falei, já vou começar a fazer conta desse jeito com elas, tá? E aí tem a parte da matemática. Ó. Aqui eu peguei a ementa. Então, são vários assuntos que a gente trabalha no ensino fundamental, no ensino médio, né? Ó, parte de soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação com números racionais, ou seja, com fração, tá? MMC, MDC, porcentagem, razão e proporção, regra de 3, simples ou composta, tá? Equação do primeiro e segundo grau, sistema de equações do primeiro grau, aqui, ó, parte de grandezas e medidas, então, ó, tempo, quantidade, área, massa, deixa a Flávia chegar aqui, a parte de analisar tabelas ou gráficos, tá? Média, a parte de geometria, nessa prova aqui tem teorema de Pitágoras, tá? Então, geometria, são ótimos assuntos aí para a gente discutir. Claro, você fala assim, vou fazer tudo hoje, não tem como, tá? A prova de 2019, ele escolheu 10 assuntos, talvez repetidos, e a gente vai abordar esses daqui. A ideia minha seria a gente trabalhar ou um assunto por encontro nosso, né? Ou trabalhar mais do que isso, ou a gente vai fazendo uma prova por vez, aí depois a gente conversa entre nós aí para decidir, tá bom? Então, agora eu quero começar a falar da prova de 2019, que é a prova que vocês me mandaram. Primeira coisa que eu achei legal, tá? A prova de português, de conhecimentos específicos, ele espera que você tenha o conhecimento. Então, não tem essa parte para rascunho, você não tem onde escrever. Mas na matemática, ele falou assim, não, vocês vão precisar escrever. Então, assim, ó, aproveite. E por isso que eu pedi o caderno, para vocês tentarem rascunhar aqui, tá? A primeira coisa que a gente precisa fazer numa prova de matemática, gente, é reconhecer naqueles assuntos lá do que se trata, tá? Então, assim, se você conhece tal assunto, eu conheço a regra de 3, beleza, vou fazer isso por regra de 3, né? Então, a gente saber do que se trata o exercício para poder resolver. E mais do que conhecer as formas de matemática, é saber interpretar e criar estratégia, tá? Então, eu não ensino muito matemática, não. Eu ensino a gente a pensar e criar estratégia. É isso, tá? Queria, então, como eu tinha falado, queria a participação de vocês aí. Não sintam vergonha, tudo bem? Então, assim, tem gente que fala, eu tenho cara de mal. Eu não sei, eu tô rindo aqui, eu não tenho cara de bravo, não, tá? Então, assim,
sintam-se à vontade comigo, vocês estão em casa, literalmente, tá? Eu vou ler aqui o exercício 11 com vocês, ó. Do total de alunos que fizeram uma prova, 3 sobre 20 tiveram notas ruins. 2 sobre 5 tiveram notas boas. E 18 alunos tiveram notas regulares. Quantos alunos que tiveram notas ruins nessa prova? O que vocês entendem quando vocês leem isso? Tá, qualquer coisa, tá? Ah, é de matemática, serve. Qualquer coisa. Quando você lê um exercício desse, assim, primeira coisa, não entendi nada, os alunos me falam, né? Então a gente vai ler de novo. Vocês estão vendo a tela, né? Estou falando aqui faz um tempão. Consegue ler? A Rose está chegando. Quem quer me falar ou me escrever, né, Gil? Do que se trata esse exercício? E não é assim, do assunto de matemática, não. Do que ele está falando? Vamos ver, chegou um chat aqui para mim. Operação com frações. Legal, porque eu vi as frações aqui também, então nós vamos ter que fazer alguma operação com elas. Quais são as coisas envolvidas nesse exercício? Proporção. Não, tira a matemática, não precisa. Ó. Antes da matemática, estou falando de alunos e de notas de alunos. Tá? Como é que eu separo esses alunos aí nesse exercício, gente? Não precisa ser formal da matemática aí, eu ajudo nessa parte, viu? Isso, olha só. Separar as notas, né? Boas, ruins. Ó, chegou junto com o chat, mesma hora aqui, ó. Você vai ter os alunos bons, tá? Então, ó, bons. Os que foram mal, né? Ele usou ruim, né? Ele usou o termo aqui. Ruins. E os regulares. E se eu juntar todo mundo, eu tenho o total da sala. Tá? Então, assim, esses caras juntos representam... A Rose estava esperando, eu não tinha visto. Quando vocês perceberem alguma coisa assim, me avisa, tá, pessoal? Às vezes a gente não consegue visualizar. Eu tenho o total da sala. Então, ele está me falando assim, ó, ele me deu algumas frações. Ele falou, eu falei 3 sobre 20, mas quando a gente tem aqui, a gente fala 3 vinteavos, né? Então, eu tenho o número total de alunos que fizeram uma prova, 3 vinteavos tiveram notas ruins. Veja que eu montei o exercício pronto para a gente errar. Porque se eu escrevesse aqui o 3 sobre 20, eu ia errar. Ele falou que foi ruim. Então, aqui vem o 3 sobre 20. Beleza? 2/5 tiveram notas boas. Esse 3 vinteavos que eu comentei, né? A gente usa só quando é mais do que 10 aqui. Você vê que aqui eu falei 2/5. Então, 2/5 foram bons, né? Tiveram notas boas. E 18 alunos, que é o mais estranho aqui, né? Não está usando fração aqui. 18 foram regulares. Tá. Quem pode me falar o que significa o 3 em 20? 3 sobre 20 ou 3 vinteavos. Exemplo com produto, com qualquer coisa. Se eu pegar um chocolate, dividir em 20 pedaços, eu comi 3 vinteavos. Eu comi 3 pedaços em 20. Tá? A Gil comeu 5 pedaços. Então, ela comeu 5 pedaços em 20. Tá? Eu estou brincando com a Gil aqui. Então, 5 vinteavos. Só que os 5 vinteavos, que esse número eu estou inventando, gente, ó, 5 vinteavos, a gente pode escrever isso de forma simplificada. Que jeito? Esse daqui surgiu da minha cabeça, tá? Eu posso dividir por 5 em cima, e eu posso dividir por 5 embaixo, eu chego numa outra fração. Quanto que dá 5 dividido por 5? 1. 1. E 20 dividido por 5? 4. 4. Ou seja, 5 vinteavos é a mesma coisa que 1/4. O que a Gil fez, gente, foi pegar o chocolate, dividir em 4 pedaços, eu dividi errado aqui, dividi em 4 pedaços e nhaque, comeu 5 vinteavos. Ela comeu 1/4 de chocolate. Tá? Então, a gente consegue escrever frações com denominadores diferentes. Tá? Ó, aqui ele tem tempo, tá? Se acabar
o link nosso, a gente abre o outro, viu? Não se preocupem, não. Comeu um pedaço, tá? E sobrou o restante. Mas um pedação que ela comeu. Ela comeu 5 pedaços em 20, tá? Bom, vamos pensar desse jeito nesse exercício. Eu vou apagar aqui o desenho. E vou... E aqui, eu prefiro com o lápis, vai. E vamos pensar nisso aqui em cima. Eu vou pensar diferente, tá, meninas? Eu vou pensar assim, ó. Se aqui tá sobre 20, e eu vou na tabela do 20, ó, 20, 40, 60, 80, e assim vai. E vou na tabela do 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, e assim vai. Eu percebo que nessa tabuada tinha 20, e nessa tabuada tinha 20 também. Então, vai ser legal se a gente escrever isso aqui sobre 20. Vou pedir para vocês ajuda aqui. O que eu faço com o 5 para ele virar 20? Multiplicação. O que eu faço com o 5 para ele virar 20? Multiplica por 4. Muito bem. E você pode fazer isso, multiplicar por 4, tá? Desde que você faça isso em cima ou embaixo. Tá bom? Então, esta fração, 2/5, ela é equivalente a 8 sobre 20. Tá? Vou separar isso aqui para não ficar bagunçado. Tudo bem, gente? Então, ó, eu tenho que 3/20 da turma representam os alunos ruins. Tá? 8/20 representam os alunos bons. Isso aqui me dá um total, ó, se eu comi 3 fatias, vou pegar você de novo, Gil, e a Gil comeu 8 fatias, isso dá um total de quantas fatias? 11. 11. Isso daqui representa 11 sobre 20, 11/20 da sala. Agora, se eu pensar, estou viajando, tá? Que essa sala tem 20 alunos no total, então 11 aqui, quantos ficaram de fora? Quanto falta para chegar no 20? Vai na coragem, Lilian, você está participando, estou gostando. É 9? É 9, tá? Então, essa parte aqui, ó, ela representa 9/20 da sala. Tá? Ó, isso aqui representa 9/20 da sala. Um detalhe que eu nem li a pergunta aqui, hein, gente? Mas eu não tenho 9, eu tenho 18. Como é que eu faço para fazer aparecer o número 18 aqui em cima? Eu não sei. 9 vezes 2 vira 18. Tá? Então, esta fração aqui, ó, ela é equivalente a 18/40. Ou seja, como a gente tinha que 18 alunos, foi o que ele falou, e apareceu 18 nessa fração, claro que eu não estou dando a teoria disso, eu estou explicando direto no exercício, mas eu sei que de uma sala de 40 alunos, 18 foram regulares. Numa sala de 40 alunos, ó, o total aqui são 40 alunos. Tá? Eu tenho 18 que foram regulares. Eu tenho, no caso não vai ser 3, né? Então, se eu pensar em 40, como é que eu faço para ficar aqui sobre 40? Porque agora a gente descobriu que o total da sala é 40. Vamos pensar na fração equivalente? Eu vou descer a tela aqui, gente. Ó, como é que eu faço para escrever o 3 sobre 20, de forma que aqui embaixo vire 40? Eu faço vezes 2. Ó, desde que eu multiplique em cima e embaixo, a minha resposta é sempre a mesma. Então, aqui vai ficar 6 por 40. Então, eu tenho que 6 carinhas foram ruins. Tá? E aí nós temos a turma dos bons, que eu consigo descobrir ou olhando para aquela fração, que era 8/20, né? Ó, o meu 8/20, se eu pensar que a nossa sala tem 40 alunos, então eu faço aqui vezes 2 e aqui vezes 2, eu vou ter 16/40. Então, eu tenho 16 alunos bons. Eu podia fazer diferente também. Eu podia pegar o 18 com o 6, 18 mais 6 vai dar 24. Para chegar no 40, faltaria 16. E eu descobriria quantos são os bons. Tá?
Meninas, talvez vocês fiquem assustados, vocês estão quietinhas aí, eu fico sem saber, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou partindo de uma prova que aconteceu, eu não dei teoria nenhuma com vocês, estou discutindo sobre o exercício, tá? Então, assim, eu não sei a matemática que cada uma sabe, isso a gente teria que fazer diferente. Dar uma teoria, trabalhar com exercícios para chegar. Eu fiz ao contrário. Nós estamos se conhecendo a partir da prova, tá? Então, fala comigo aí, se caso acontecer alguma coisa. Vamos ver qual é a pergunta? Quantos tiveram notas ruins nessa sala? A gente descobriu ali, ó. 6 alunos, né? Ó. Ruim seria essa faixa. 3 em 20, mas como a sala tem 40 alunos, eu tenho 6 alunos no total. Tá? A resposta aqui, 6. Tudo bem? Ainda bem que não tem a resposta 3, né? Porque a gente podia arriscar o 3 como resposta, estaria errado. Então, só para retomar o que nós fizemos aqui. A primeira coisa, a Gil percebeu que era operação com fração. Então, ó, 3/20 da sala e 2/5 da sala que falava. Então, eu tenho que fazer esses caras conversarem. Como é que eu faço isso? Ajeitando a parte de baixo. Eu só tenho um referencial de quem é maior quando eu escrevo os dois com o mesmo denominador. Por isso que a gente chegou na tabuada lá e percebeu que se eu multiplicar o 2/5 por 4 em cima e embaixo, eu chegaria em 8/20. Então, eu reescrevi esse exercício falando em 3/20 e aqui 8/20. Tá? Então, ó, 3 com 8 aqui, a gente chegou no 11, tá? E se isso daqui vale 11, me sobraram 9/20, que representa esses 18. E aí eu pensei assim, são 9 em 20, são 18 em 40. Eu dobrei em cima e embaixo. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas aqui, eu vou mudar de tela, tá? Mas aqui em cima, quando eu falei da prova, ó, são 25 por 2, ou 2,5 por 1. Eu fiz a mesma coisa aqui, eu simplifiquei, eu fiz a conta. Nós fizemos essa conta ao contrário, tá? Deixa eu voltar lá. E a gente chegou aqui no 6, que são 6 alunos ruins. Então, um detalhe, além da questão toda, né, é lembrar qual que é a pergunta. Porque eu podia... Aqui, ó, vamos ver outra resposta que tem. Nós chegamos em 16, 6, 18 e 40. Ó, só tem o 6 de número que a gente achou, né? Mas podia ter o 16, o 6 e o 18 aqui, para confundir vocês. Tudo bem, pessoal? Dá um joinha para mim, faz um tchauzinho. A Val, né, que eu estou vendo aqui, eu não sei se está tudo em ordem. Você conseguiu entender o que eu falei? Não entendi. Tá. Você tem filhos aí? Sei. Quantos? Aqui comigo 2. Tá. Eu tenho 2 meninas, tá? Então, eu vou abrir uma tela nova aqui para falar isso para você. Elas são doidas por chocolate. Talvez acabe o tempo aqui, viu, gente? Eu também. Eu também, mas o pai às vezes não tem vez, né? Quando as meninas elas são pequenininhas, elas gostam de comer tudo. Aí, eu comprei uma barra de chocolate para elas. A barra de chocolate é desse jeito, ó. 1, 2, 3, 4, vezes 4 aqui são 16 pedaços. Tá? Então, o que eu faço? Eu não vou dar uma barra para uma criança. 5 anos, você dá uma barra, ela sai correndo aqui à noite, né? Elas vão dormir. Então, o que eu faço? Eu pego um pedacinho desse. Tá? Um pedacinho desse. Aí eu começo. Dou um pedaço para uma, um pedaço para outra. Mas tem minha vez também. Aí eu pego outro pedacinho e como mais um pouquinho. Tá? Então, aqui, ó. Esse ficou meu, esse ficou da Cecília e esse ficou da Olivia. Beleza. Aí sobrou esse pedaço. Guarda para outro dia. Não, elas vão querer mais. Então, o que eu faço? Eu vou dividir isso daqui, eu tento dividir para elas 3. Para elas 3, não, para as 2 e mais para mim. Né? Então, eu tento dividir isso aqui em 3 pedaços. Como é que eu vou fazer o 2 em 3 pedaços? É difícil. Então, o que eu faço? Eu dou, sei lá, não é muito justo essa divisão, mas eu dou um pedaço para a maiorzinha e a outra eu divido metade para mim e metade para ela. O que eu estou fazendo aqui é tentando dividir de uma forma igualitária quando não dá. Tá? No nosso exercício, aí eu vou abrir aqui outra tela, o que a gente tinha? Ó, ele falava em... Vocês anotaram os números? Um era 3/5, não era? 2/5, tá? E o outro era 8/20? Não. Depois eu consulto lá. 3 em 20? Vamos olhar para ter certeza aqui, mais para baixo. 2/5 e 3 em 20. Muito bem, obrigado.